aí a mais uma aula de álgebra linear e análise vetorial, a parte inicial. Essa aqui trata aí da aula 6, falando sobre cônicas, tá? Eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem gostar aí das aulas, não deixa de colocar o seu like aí nos vídeos, tá bom? Então, até mesmo para quem está aí querendo se informar mais sobre os cursos de engenharia, pode se inscrever no canal aí para estar tendo aula de cálculo e álgebra, tá bom? Então, vamos tratar aí das cônicas. As cônicas, pessoal, ela foi estudada aí fortemente pelo matemático Apolônio de Pérgamo, tá? Ele fez aí vários livros e um desses livros tratando somente das cônicas, tá bom? Então, essas cônicas, na verdade, elas nascem da interseção de um cone duplo, tá? Que é esse cone que está aqui desenhado, certo? E interceptado por planos, tá? A gente vai fazer aí planos paralelos ao eixo X, onde a gente vai ter aí as circunferências, aí planos inclinados aí que a gente vai ter as elipses, né? Dependendo da inclinação, você pode também ter as parábolas, e planos paralelos ao eixo Y, a gente vai ter aí a chamada hipérbole, tá? Se a gente pegar só a parte de um cone dessa daí, a gente vai ter aí as principais cônicas. Na verdade, alguns nem tratam a circunferência como cônica, tá? Mas aí mas a gente pode aqui falar, sim, das cônicas como sendo circunferência, elipse, parábola e a hipérbole, que estaria aqui faltando outro pedaço dela, tá? Só lembrando, pessoal, que nesse caso aqui a gente vai estudar somente essas três, tá? Elipse, parábola e hipérbole, tá ok? Bem, vamos falar aí da parábola. Primeiramente, entendendo o que é a parábola. A parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que estão equidistantes de dois pontos, no caso que é o foco e a reta diretriz, que no caso aqui esse D aqui vai simbolizar a reta, mas seria o ponto, no caso seria o pé direito desse ponto que está sobre a parábola, a gente projeta ele sobre a reta diretriz e vai ter aí o pé direito, então, que vai ser um ponto. Então, aqui na figura fica muito mais simples, tá? A gente tem aqui um ponto que é chamado de foco, tá? Da parábola. E aí o que acontece? Qualquer ponto dessa parábola, ela vai satisfazer essa equidistância aqui, ó. Por exemplo, um ponto da parábola, pega esse ponto. Então, tem uma distância aqui, ó, a distância do foco até esse ponto. E aí eu vou projetar esse ponto na diretriz, tá? Nessa reta diretriz. E aqui você vai ter um ponto que a gente vai simbolizar aqui o pé direito dessa projeção. Então, a distância desse ponto da parábola até o pé direito, ele vai ter a mesma distância desse ponto da parábola até o foco. Para qualquer ponto, ele vai satisfazer essa propriedade, tá? A distância do ponto da parábola até o foco é o mesmo do ponto até o seu pé direito projetado sobre a diretriz, essa reta diretriz, tá bom? E aqui a gente vai falar aqui os elementos da parábola, né? Então, a gente já viu que a gente tem o foco, que é simbolizado pela letra F, tá? Nesse caso aqui, a parábola só tem um foco. A diretriz é a reta D, beleza? O eixo é a reta que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz, tá? Então, no caso aqui, seria o eixo Y, tá? Para onde ela está crescendo. E o vértice da parábola, que é a interseção da parábola com o seu eixo. Então, aqui o eixo é o eixo Y, onde ela intercepta aqui é o vértice da parábola, que a gente denota por V, tá ok? Então, obviamente aqui, né, pessoal, como satisfaz para qualquer ponto da parábola a gente tem válido essa equidistância, né? Então, em particular para o vértice. A distância do vértice até o foco é a mesma distância do vértice até o seu pé direito sobre essa reta diretriz aqui, tá bom? Bem, a equação da parábola, a gente vai precisar aqui de um parâmetro, que é o pezinho,
tá? Esse Pzinho, a gente vai pegar exatamente essa última observação, que a distância do foco ao vértice é igual à distância do vértice ao pé direito, que a gente está simbolizando aqui pelo ponto A, sobre a reta diretriz. Então, essa distância do foco até o seu pé direito, desse ponto que estava sobre a parábola, a gente chama de Pzinho, que é o parâmetro da parábola. Como essa distância é a mesma para os dois, então isso daqui só pode dar a distância do vértice ao foco é P sobre 2, a distância do vértice até o seu pé direito é P sobre 2 também, beleza? Lembrando que a gente está querendo achar a equação da parábola pensando nela na forma mais simples possível, que é o vértice na origem do sistema, então aqui no ponto 0, 0, beleza? Então a gente já pode aqui determinar algumas observações. No caso aqui o foco, né, como está sobre o eixo Y, então a sua abscissa é 0 e a sua ordenada é exatamente P sobre 2, porque ele está P sobre 2 aqui, tá? Um ponto qualquer dessa parábola, né, vai ter as coordenadas x e y, tá? Então, nesse caso aqui, quem seria o seu pé direito? Seria a abscissa, que seria o x, né? E a ordenada seria exatamente essa medida aqui, só que negativa, né? Menos P sobre 2, tá bom? Então, a gente consegue aí denotar algumas informações a partir da parábola localizada na origem do sistema, tá? E aí a gente tem, por exemplo, a gente vai fazer então o seguinte, olha, a gente já sabe que essas medidas são equidistantes, né? A mesma medida. Então a gente vai fazer o seguinte, a distância do foco até esse ponto vai ter que ser igual à distância desse ponto até o seu pé direito. O pé direito aqui a gente está chamando de P', tá? Então, pessoal, a gente sabe que a distância ela é o módulo, né, do vetor formado por esses dois pontos. Então, FP aqui, esse vetorzinho aqui, a gente calcula a distância dele, né, o comprimento, e tem que ser igual ao comprimento desse outro aqui, que é o comprimento de P', certo? E aí a gente já tem essas informações. O foco a gente já tem aqui as coordenadas, o ponto é XY, o P' é x menos P sobre 2 e o ponto é xy. Então a gente vai substituir essas informações todinhas aqui, né? Lembrando que a gente, para denotar que esse vetor, a gente faz sempre ponto final menos ponto inicial, então é P menos F, né? Então aqui vai dar x menos 0, y menos P sobre 2. Aqui o P', né? Esse vetor é o P menos P'. Então vai ficar x menos x, vírgula, y menos P sobre 2, que vai ficar mais aqui. Então, fazendo todas essas continhas, aqui no caso a gente vai abrir, tá? Esse módulo aqui, lembrem lá que é módulo de um vetor. Então, a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda ao quadrado, igual raiz quadrada desse primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado, tá? Você vai abrir todas essas continhas, fazer todas as simplificações, tá? E eu gostaria muito que vocês fizessem isso. E aí a gente vai encontrar a chamada equação reduzida da parábola, tá? Que é essa daqui, ó, x ao quadrado igual a 2py, certo? E no caso aqui, sempre quando ela está dessa forma, né, x ao quadrado igual a 2py, o que está com a variável, com expoente 1 aqui, é onde a parábola vai crescer, então, no eixo y, e o seu eixo é o y, tá? A gente pode também ter o inverso, tá? A gente pode pegar essa parábola aqui rotacionada, né, com a concavidade voltada para a direita, e a gente vai encontrar y ao quadrado igual a 2px, tá? A gente também pode ter essa outra vertente aí da parábola, beleza? Então, essa daqui é a chamada equação reduzida. E aí a gente vai para um exemplo. Determine o foco e a equação da diretriz da parábola x ao quadrado igual a 8y, tá? Então, a gente já sabe, ó, x ao quadrado igual a 8y, então significa que o eixo dela está no eixo y, beleza? E para a gente conseguir mais informações sobre o foco e a reta diretriz, a gente vai precisar do parâmetro.
Então, lembra que na equação da parábola é x² igual a 2py. Então, é exatamente o que a gente vai abrir aqui, ó. 2py, então, já tem o y, então 2p só pode ser 8, que vai dizer pra gente que o p é 4. Então, o parâmetro é 4, beleza? A gente já sabe que esse formato aqui, a parábola está sobre o vértice dela está sobre a origem, tá? Então, é o 0, 0. E a gente sabe que a distância do foco até o seu pé direito sobre a diretriz vale 4, certo? Então, do vértice até o foco vale 2, e do vértice até a reta diretriz também vale 2, certo? Agora, a gente só vai colocar aqui os nomes, né? Nesse caso aqui, o foco, então, tem as coordenadas 0 e 2, porque está sobre o eixo y. E aqui a reta diretriz é uma reta paralela ao eixo x, então é y igual a menos 2. Lembrando que aqui tem a orientação do y, tá? Aqui é o eixo x, então abaixo é negativo. Então, y igual a menos 2. Beleza? Então, fica bem simples a gente identificar aí o foco e a diretriz sabendo a equação particular. A gente também tem outras, a translação, né, de parábolas, mas isso eu vou deixar a cargo de vocês, né, para vocês darem uma visualizada nos gráficos, tá bom? Peguei só um outro exemplo para vocês perceberem que a gente também pode ter esse estilo aqui de parábola invertida, tá? Y² igual a menos 2x. Então, lembrando, aqui o x é que está livre, né? Com expoente 1. Então, significa que essa parábola está correndo no eixo x, tá? Ela está crescendo no eixo x. E o eixo dela é o eixo x. Então, é o eixo x aqui que vai me dar o eixo dessa parábola, tá? Além de tudo, como aqui com certeza o p é negativo, né? Porque a equação é y² igual a 2px. Então, o p é negativo. Se o p é negativo, então significa que ela está com a orientação dela para a esquerda, tá? Com cavidade voltada para a esquerda, beleza? Então, vamos aos cálculos aqui, que é bem simples, né? A gente sabe que a equação padrão é y² igual a 2px, o x já está aqui, então 2p só pode ser menos 2, o que me dá que p igual a menos 1, tá? E como eu quero saber o p sobre 2, só divido tudo por 2, que dá menos meio. Não, pessoal, a distância do foco, né? Do foco até o pé direito aqui, a gente sabe que é menos 1, em módulo, né? Na verdade, dá 1. Então, do foco até a origem, dá menos meio. E da origem até o seu pé direito também dá menos meio, tá? Então, aqui nesse caso, a gente já sabe mais ou menos como é que tá a nossa parábola aqui, ó. Beleza? Então, para identificar aqui o foco, a gente já sabe. Nesse caso aqui, ele está sobre o eixo x. Então, é menos meio e 0. E quem é a reta diretriz, então? Aqui, no caso, ficou positivo, né? Esse P sobre 2 aqui é em módulo, tá? Então, é P sobre 2 para frente. Então, ficou positivo. Então, essa reta aqui é x igual a meio. Beleza? Dessa forma, então, a gente consegue identificar aí os elementos da parábola. Vamos ir agora para a elipse. A elipse é o lugar geométrico dos pontos do plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante. Então, suponha que você tenha aqui... Eu costumo dizer assim, ó, você pega dois pregos, né, numa tábua, e você pega uma corda, um cadastro do seu tênis, por exemplo, né? O cadastro do seu tênis. E aí você corre, né? Você faz o desenho limitando aqui o tamanho da corda preso por esses dois pontos que a gente chama de foco, tá? Então você vai descrever exatamente a elipse, ok? Então, para quem tem uma dúvida aí, tenta fixar dois pontos, pega um tamanho de uma corda um pouco maior do que a distância entre esses dois focos aqui, um pouco maior, né, para poder te descrever a elipse, e aí você vai traçar exatamente a elipse aí,
né? Sabendo que... eu nem falei, né? No caso da parábola, a gente tem aí muitas informações, no caso a antena parabólica, né? Por que a gente usa a antena parabólica? Porque concentra todos os pontos que vêm, né, do satélite e joga apenas para um único foco, que é onde possivelmente vai estar a sua antena. No caso aqui da elipse, a gente tem aí o sistema planetário, né, onde a gente verifica que os planetas estão dando voltas elípticas, né, em torno do Sol, que no caso é um dos focos. O outro não sabemos, explodiu, ainda vai existir, ninguém sabe, mas existe aí um segundo foco para as órbitas dos planetas, tá? Mas aí, como aqui está dizendo, né, a gente tem então esses dois pontos fixos que são o foco 1 e o foco 2, tá? E a gente tem a distância de qualquer ponto da elipse até um desses focos, mais a distância desse ponto até o outro foco, essa distância sempre vai ser constante. No caso, constante igual a 2A. Tá? Esse Azinho aqui que a gente vai já ver os elementos da elipse, tá bom? Só lembrando que quando a gente está tratando de distância, a gente sabe que a gente pode relatar aqui um vetor. Então, aqui, ó, a gente vai pegar o vetor formado pelos pontos P e F1 e vai traçar aqui o comprimento desse vetor mais o comprimento desse outro vetor de P até F2, e isso é igual a 2A, tá? Vamos ver aí os elementos da elipse para a gente entender o que é esse Azinho, o que é o Bzinho e o Czinho, tá? Primeiramente, a gente tem os focos, que são F1 e F2. A distância entre os focos, ou distância focal, a gente vai simbolizar aqui por um Czinho, no caso aqui, como a gente está situando essa elipse na origem, né, do plano. Então, daqui do vértice até o foco é Czinho, e daqui do centro, né, do centro até o foco 1 também vai ser Czinho. Então, a distância entre F1 e F2 dá exatamente 2C. Beleza? Então, aqui a gente chama de centro, tá? Desculpa, eu falei agora vértice, mas não tem nada a ver. É centro. O centro da elipse está sobre a origem do sistema, tá bom? Tá, então o ponto médio entre o segmento F1 e F2 eu acabei de falar é o centro, né? Que no caso aqui vai dar exatamente o 0, 0. O eixo maior dessa elipse a gente vai simbolizar aqui pelos elementos A1, A2, tá? E o tamanho desse segmento aqui é exatamente 2A, 2Azinho, tá? Então a gente já tem duas medidas. Distância entre os focos seria 2C e a distância entre os vértices, o eixo maior, no caso aqui, é 2A, tá? E aqui a gente também tem o eixo menor, que é esse outro aqui, esses dois outros vértices que vão estar aqui no eixo Y, né? Que no caso é o B1, B2. Essa distância de B1 até B2 é 2Bzinho, tá? Então assim a gente tem as denominações de A, B e C, beleza? E os vértices são exatamente esses pontos que a gente encontrou sobre os eixos maiores A1 e A2 e o eixo menor B1, B2. Lembrando que a gente pode também ter a elipse ao contrário aqui, tá? Ela pode ser maior no eixo Y também, beleza? Então, a gente tem uma particularidade nessa situação, que é o seguinte: a gente já sabe que a distância do centro até o foco é Czinho, a distância do centro até o outro eixo menor aqui, que é o B2, é Bzinho, e a gente tem essa particularidade. Toda a elipse vale essa relação aqui, que é o teorema de Pitágoras, e a hipotenusa desse triângulo é exatamente o Azinho, tá? Então, vale A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então, sempre que a gente quiser achar aí os elementos, a gente vai ter que utilizar o teorema de Pitágoras, tá bom? E aí, vamos para a equação da elipse. Lembrando que a gente está imaginando aqui o eixo maior sobre o eixo do x, tá? Então, ela está assim achatada, ou seja, o eixo maiorzinho dela aqui no eixo x, tá? Lembrando que a gente está fazendo aqui o centro igual à origem do sistema, que é o 0, 0. Então, a gente já sabe quem são as coordenadas do foco, né? Porque a gente sabe que vale Czinho.
Então, esse foco 2 aqui tem as coordenadas 6, 0, e esse outro foco aqui, por estar na parte negativa do x, teria as coordenadas menos 6, 0, tá? A gente também tem as coordenadas de A2 e A1 e de B1 e B2 também, tá? Mas aqui nesse caso a gente vai precisar o quê? Da distância do ponto até o foco 1. O ponto tem as coordenadas x e y, tá? Os focos já estão delimitados aqui com as coordenadas. Então agora só é você substituir, beleza? Então fazendo as continhas aqui, lembrando novamente que para você achar as coordenadas de um vetor dado por dois pontos, a gente faz a diferença entre o ponto final menos o ponto inicial. E aí você vai fazendo todas essas continhas, lembrando que essa soma em módulo ela é igual a 2A. E aí lá pelo meio das contas, eu gostaria muito que vocês abrissem essas continhas, você vai levar ao quadrado dos lados, vai simplificar um monte de coisa. E no meio das contas você vai utilizar aquela relação de Pitágoras. A ao quadrado menos C ao quadrado é B ao quadrado. E vai chegar na equação reduzida da elipse, tá? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Então percebo que a gente tem a existência desse 1 aqui para simbolizar a elipse. E também para simbolizar os eixos maiores e menores, eu verifico aqui quem é o maior desses, tá? Se o A for maior do que B, o centro é no eixo X, o eixo maior é no eixo X. Se o B for maior do que o A, então o eixo maior está no eixo Y. E assim a gente vai verificando cada situação de cada elipse, tá ok? Vamos aí para o exemplo. Determine para a elipse 9x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 225 a medida dos semi-eixos, um esboço do gráfico, os focos e a excentricidade. Tá. Primeiro, a gente tem que colocar essa equação aqui na forma reduzida. Então, tá vendo esse 225 aqui? A gente divide, então, tudo por 225, né? E chega na equação padrão da elipse, x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Então, como aqui, ó, o azinho, no caso, aqui é 5, né? Porque tem que ter um elemento ao quadrado. 5 ao quadrado e 3 ao quadrado, então A igual a 5 e o B igual a 3. Então, com certeza, o eixo maior está sobre o eixo X, tá? E aí, como que a gente vai fazer para identificar o C? Porque para identificar os focos, a gente precisa do C. Você lembra da equação de Pitágoras lá, o quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Fazendo todas as continhas, a gente encontra que o c é igual a 4. Então pronto, a gente já sabe as coordenadas então dos focos. Foco 1 é menos 4, 0 e foco 2, 4, 0. Certo? Lembrando que a distância entre os focos aqui no eixo maior, aliás, entre os vértices no eixo maior, é 2A, então é 2 vezes 5 que dá 10. Então a gente já sabe que, como está na origem, um é menos 5, o outro é 5. Aqui é a mesma coisa do eixo menor, é 2 vezes o B, que dá 6. Como está centralizado na origem, então é 3 menos 3. E aí fica bem simples, então, a plotagem da elipse, ok? A gente identifica o eixo maior, o eixo menor e os focos, ok? E aí fica bem mais rápido você localizar. A excentricidade a gente calcula por C sobre A. Na verdade, eu nem tinha falado sobre excentricidade, mas a gente, nesse caso aqui, é sempre essa medida, tá? C sobre A. O C é 4 e o Y, aliás, e o A é 5. Então, dá 4/5. Beleza? Vamos para a hipérbole. A hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do plano cuja diferença em valor absoluto a dois pontos fixos do plano é constante. Então, agora a gente tem a inversão, né? No caso da elipse, é a soma, né, dessas distâncias, e aqui na hipérbole é a diferença, tá? Então, você tem dois focos novamente, é o foco F1 e o F2, e a gente tem um ponto sobre a hipérbole. Então, a gente vai calcular essa distância do ponto até o foco 1 e a distância do ponto até o F2. Então, a diferença desse menos esse vai ser constante igual a 2C. Esse é o valor da constância que a gente vai pegar, tá? Aliás, a diferença
é 2A, tá? É da mesma forma que a elipse, né? A gente pega a soma em módulo da soma, é 2A. Aqui no caso, o módulo entre as diferenças diferença do ponto até o foco 1, do ponto até o foco F2, tem que ser constante igual a 2A, tá? Aqui, novamente, a gente vai pegar aqui a distância focal, vai ser 2C, beleza? E aí fica bem mais fácil identificar, então, as coordenadas do foco. E aqui, nesse caso de ter uma hipérbole, a gente vai precisar que o 2A seja menor do que o 2C. Já é diferente no caso da elipse. Lá o 2A tem que ser maior do que o 2C, tá? Os elementos da hipérbole são os focos F1 e F2, beleza? O centro, que é o ponto médio entre o foco 1 e o foco 2. E a gente vai pegar esse centro exatamente sendo a origem. E a distância focal aqui que a gente tem, que é exatamente 2Czinho, tá bom? Então, novamente, como a gente está com o centro na origem, né? A gente tem aqui que a distância do centro até o foco 2 é Czinho, tá? A distância entre os vértices dessa hipérbole vai ser 2A. E a gente cria aqui dois pontos que formaria aqui esse retângulo. A gente tem aqui esse Bzinho também, tá? E novamente a gente tem um triângulo, só que aqui no caso é C ao quadrado igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Tá? Vai valer essa relação aí para a hipérbole. Beleza? E aí vamos para a equação da hipérbole, tomando aqui o eixo real que está sobre o eixo do x, tá? Ou seja, os focos vão estar no eixo x, mas pode também estar no eixo y também, tá? Se quiser. Então, novamente, né? Como o centro é o 0, 0, a gente já tem aqui algumas informações. No caso do foco, o foco vai ter aqui as coordenadas 6, 0 e menos 6, 0. A distância entre esses vértices aqui é 1 a 2. A distância a gente sabe que é 2A, então como aqui é o 0, 0, aqui é Azinho, aqui é Azinho. Então esse A2 aqui tem coordenadas A0 e menos A0. E a gente tem as coordenadas do ponto, que um ponto qualquer sobre essa hipérbole que tem as coordenadas x e y, tá? E a gente vai fazer exatamente o módulo entre as diferenças desses segmentos aí, do ponto até cada um dos focos, tá? A gente já sabe as coordenadas do foco, o ponto é o x, y, e esse módulo entre essas diferenças é constante igual a 2A, tá? Fazendo aí novamente aquela mesma particularidade, distância é a mesma coisa que o comprimento do vetor formado por PF1 menos o comprimento do vetor PF2, tá? Aí você coloca tudo isso lá nas coordenadas, utiliza aqui novamente o teorema de Pitágoras, agora valendo para a hipérbole, que é c ao quadrado igual ao quadrado mais b ao quadrado, e chegamos então na equação reduzida da hipérbole, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Novamente, a existência desse 1 aqui no lado direito da equação, né, no segundo membro. Tá? E a gente só consegue identificar a hipérbole, no caso, quando a gente consegue encontrar essa equação reduzida. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Determine para a hipérbole 9x ao quadrado menos 7y ao quadrado e menos 63 igual a 0 a medida dos semi-eixos, no esboço do gráfico, os vértices, os focos e a excentricidade. Então, novamente, pessoal, sempre que estiver tratando aí tanto de elipse como de hipérbole, a gente vai ter que encontrar a equação reduzida sempre no segundo membro igual a 1, tá? Como essa equação aqui, ó, ela não está na reduzida, a gente isola aqui, né, esse menos 63 vai para o segundo membro e divide tudo por 63 a fim de ganhar esse 1, tá? E com certeza na equação da elipse, aliás, da hipérbole, a gente vai encontrar esse menoszinho aqui, tá? No caso da elipse é a soma, no caso da hipérbole é o menos, beleza?
Então, aqui, olha, a gente vai ter aqui o Azinho igual a raiz de 7, o Bzinho igual a 3, né? E é isso. Então, esse eixo, o eixo dela vai ser o eixo do x, né? Muito bem. A gente utiliza novamente aquele teorema de Pitágoras para achar o valor de C, aqui, né? A gente já sabe quanto aqui é o A, quanto aqui é o B. Então, o C vale 4. E lembrando, a partir desse Czinho aqui, a gente consegue identificar os focos. Então, como essa hipérbole está sobre a origem, né? O centro dela, então o foco 1 é menos 4, 0 e o foco 2 é 4, 0. Tá? A distância entre os vértices da hipérbole que estão sobre o eixo x é 2a, então dá 14. Né? Então, aqui, o A1, aliás, é 2 raiz de 7, né? Desfaça. 2 raiz de 7. Então, aqui é menos raiz de 7, 0, e aqui é raiz de 7, 0. Ok? A distância entre esse retângulozinho que surge aqui para identificar a hipérbole, o B, no caso, a distância de B1 até B2 é 2Bzinho, então dá 6. Então, como esse aqui está na origem, então esse B2 aqui está na coordenada 0,3 e esse outro está na 0, menos 3. E a excentricidade C sobre A, que vai dar 4 sobre raiz de 7. Beleza? Na verdade, essa excentricidade é o seguinte. Quando essa excentricidade for igual a 1, a gente tem exatamente a circunferência. Tá? Quando ela for menor do que 1, significa que ela é uma elipse. E quando ela for maior do que 1, ela é uma hipérbole. Tá? Então, essa excentricidade aí é o quanto mais distante ela está da circunferência, que seria o ideal, vamos dizer assim, a excentricidade igual a 1, né? Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrando que eu peguei exatamente exemplos aí do Steinbruch, tá? Geometria analítica, e tem outros livros também que vocês podem estar pegando aí mais exemplos, mais exercícios, tá bom? Bom estudo a todos.